Tem horas em que você senta na frente da vida e simplesmente trava. Você tem ideias, metas, planos. Você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas não consegue. Dias passam. Você observa o tempo escorrendo como areia entre os dedos e a sensação é de impotência. A mente corre, mas o corpo não acompanha. O mundo exige, mas você não responde. E aí, como um reflexo cruel, você começa a se culpar. Por que eu não faço? Por que eu sou assim? Será que eu sou preguiçoso? Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha tido a sensibilidade de te dizer antes. O que está te travando não é preguiça, é medo. Um medo tão bem disfarçado que você nem percebe que ele está lá. Se você clicou nesse vídeo, talvez esteja cansado de se chamar de preguiçoso, cansado de viver nesse ciclo de cobrança e culpa. Talvez esteja buscando uma resposta diferente, uma saída real. E se for esse o caso, fica comigo até o fim, porque eu não tenho soluções mágicas, mas posso te oferecer algo mais honesto: clareza. E às vezes, clareza é tudo o que a gente precisa para começar a se mover de novo. E se em algum momento você sentir que esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo. Às vezes, só escrever o que você sente já é o começo da libertação. E se puder, deixa um like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que estão travadas, mas que no fundo ainda querem tentar. Sabe, a gente vive numa cultura que idolatra o desempenho. Tudo tem que ser rápido, eficiente, impecável. Desde criança, somos ensinados que valor tem a ver com produção, que se você não está fazendo, não está valendo. E esse tipo de crença cola na gente, vai se infiltrando, até que um dia você olha para si e se define por aquilo que não conseguiu entregar. Mas o que quase ninguém fala é sobre o que vem antes do não fazer, o que está por trás dessa paralisia que consome, o que existe por dentro de quem trava, mesmo querendo tanto andar. E o nome disso, muitas vezes, é medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de tentar de novo e não dar certo, medo de se frustrar, medo de se decepcionar, medo de ser visto tentando e ainda assim não conseguir. O medo é inteligente. Ele não chega gritando, ele sussurra, ele se camufla, ele veste o nome de preguiça, de procrastinação, de falta de foco. Mas se você parar para escutar de verdade, ele está ali, escondido nos cantos da mente, dizendo que talvez seja melhor não mexer, que talvez seja mais seguro ficar exatamente onde está. E essa voz é sedutora, porque ficar parado parece mais confortável do que arriscar e se machucar. Mas esse conforto é falso, porque por dentro você vai se afundando, vai se frustrando, vai se julgando, vai se sentindo cada vez menor. E é aqui que o ciclo se repete. Você trava, se culpa, se cobra, trava mais ainda. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar, que dessa vez ia dar certo, que era só começar na segunda-feira, que precisava dormir melhor, se organizar, limpar o quarto, alinhar os planetas. E quando tudo isso não bastou, veio o peso da frustração. Você não está sozinho nisso. E mais importante, você não está errado por estar nesse lugar. O seu cérebro está tentando te proteger. De quê? Da dor. Ele aprendeu, em algum momento da sua história, que agir pode machucar, que tentar pode falhar, que se expor pode doer. E é por isso que você trava. Não é fraqueza, é defesa. Mas sabe o que mais é verdade? Você não precisa continuar vivendo sobre esse mesmo mecanismo. Não precisa continuar travado pelo medo. E o primeiro passo para sair desse ciclo é parar de se agredir. Porque se você continuar se chamando de preguiçoso, de fraco, de inútil, a parte mais ferida de você vai acreditar, e ela vai se encolher ainda mais. Você precisa mudar a forma como se enxerga. Você não é preguiçoso. Você é alguém sensível, com medo. Você é alguém que talvez se machucou tentando, que talvez foi julgado no passado, que talvez não recebeu apoio suficiente quando tentou, e agora vive carregando um sistema de alerta que grita toda vez que você pensa em agir. Olha para isso com carinho, com cuidado, com compaixão, porque o que te paralisa não é preguiça, é dor não resolvida, é trauma camuflado,
É um sistema interno em desequilíbrio. E a cura começa quando você reconhece isso, quando você para de tentar vencer a si mesmo na marra e começa a se aproximar de si com presença. Aliás, comenta aqui embaixo. Eu tô tentando entender o que me trava. Só essa frase, porque quando você escreve, você afirma, e quando afirma, você começa a mudar a forma como se percebe, e essa percepção nova pode abrir portas que antes pareciam trancadas. E se você quiser continuar se escutando desse jeito, se inscreve aqui no canal. Esse é um espaço para quem sente demais, pensa demais, se cobra demais, mas ainda acredita que pode transformar a própria história. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te perguntado assim. Quando foi a última vez que você agiu sem medo de errar? Quando foi a última vez que você fez algo só porque sentiu vontade e não porque precisava provar algo para alguém? Quando foi que você se moveu sem carregar o peso de expectativas absurdas? A resposta pode ser difícil, pode doer, mas ela é importante, porque talvez você esteja tentando se mover carregando um fardo emocional que não te pertence mais. Talvez você ainda esteja tentando provar algo para alguém que nem está mais presente, ou tentando não repetir um erro que já ficou no passado. Você não precisa mais viver se protegendo de fantasmas. Eles já foram. Agora é sobre você com você mesmo, sobre reconstruir a confiança. E isso começa devagar, um passo de cada vez, sem pressa, sem atropelo, sem perfeição, só com presença, só com verdade. O medo não vai embora do dia para a noite, mas ele vai diminuindo quando você começa a escutá-lo com respeito, quando para de tratá-lo como inimigo, quando entende que ele só quer te proteger, mas que você já é adulto o suficiente para escolher caminhos diferentes agora. Você pode agir mesmo com medo, pode começar mesmo travado, pode se mover mesmo sem ter todas as respostas. Isso é coragem, isso é crescimento, isso é real, e é muito mais valioso do que a performance perfeita. Se você chegou até aqui, comenta, eu tô me libertando do medo. Porque no fundo é isso que você está fazendo, é isso que esse vídeo é. Um ponto de virada, um espelho que te mostra que você não está falhando, está lutando, e isso já é nobre. Sabe, tem gente que vive a vida se chamando de preguiçosa e nunca percebe que só precisava de escuta, de acolhimento, de alguém que dissesse, você não é fraco, você só foi ferido. E eu quero que você ouça isso agora. Você não precisa mais se machucar para tentar se curar. Pode fazer diferente, e isso começa agora. Respira fundo, feche os olhos por 3 segundos e se pergunta, qual é o próximo passo mais leve que eu posso dar? Não o mais impressionante, nem o mais rápido, o mais leve, o mais possível. E depois, dá esse passo, só ele, só por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembra, o que te paralisa não é preguiça, é medo. Mas medo também pode ser atravessado, com amor, com paciência, com verdade. E você tem tudo isso aí dentro. Basta começar a lembrar.